Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta com o seu We That Podcast, o nosso número 131. Finalmente começando a nossa 7ª temporada aqui do We That Podcast, as 7 temporadas falando do New Orleans Saints para vocês que nos ouvem, que ainda nos ouvem. E como já virou tradição aqui no podcast, nós começamos a temporada nova do nosso We That, sempre falando do draft da NFL, sobre as escolhas do New Orleans Saints. É sobre isso que vamos falar hoje, né? O draft do New Orleans Saints em 2024. Então vamos lá. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host no dia de hoje, e comigo eu tenho 2 convidados especialíssimos, o Igor, que é de casa já. E aí, Igor, tudo bem? Opa, Jé, e aí, galera? Tudo jóia? Faz tempo que eu não apareço aí na correria, mas arrumei um tempinho pra falar de draft, que é uma das épocas mais legais da temporada da NFL. E outro convidado especialíssimo que fala disso aí direto e participou do nosso podcast ano passado sobre o draft de 2023. Se você não ouviu, vá lá, volte no seu feed aí, um ano no seu feed, e ouça o João Vitor. Tudo bem, João? Tudo bem, Jéssica? Olá, Igor. Olá a todos que estão ouvindo o We That Podcast. É um prazer imenso participar de mais uma edição desse podcast, falando de draft novamente, falando do draft do Saints. E eu também adoro essa época do ano, porque eu digo que é o Natal para todos os torcedores da NFL, porque todo mundo tem esperança de que a sua equipe possa melhorar a partir de suas escolhas no draft. É uma época que iguala todos os torcedores. Todo mundo renova suas esperanças a partir do draft e essa confiança vai se mantendo até a temporada começar. E aí, cada equipe por si, mas é uma época muito bacana. É muito bom ver também os sonhos dos jogadores de college se realizando. O João é lá do College Foot BR, segue ele lá nas redes sociais, College Foot BR. Ele sempre disposto a nos dar uma baita mão aqui, porque ele sabe muito mais de drafts do que eu e a maioria da galera ali do Saints Brasil. Então, essa é a galera que vai fazer o We That Podcast 131 para vocês. Vamos lá. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram. Procure por mundorudete.com na internet, ou digite lá mundorudete.com na internet para ler as notícias que nós traduzimos. O nosso podcast também está lá no nosso site, e a coluna dos guris, que essa temporada teremos novidades lá para falar sobre o Saints. Então vai lá em mundorudete.com para saber mais sobre o Saints, mais notícias sobre o Saints em português. Deixa eu ver. E o Facebook, se alguém ainda usa Facebook, só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca lá no Facebook. Então vamos lá, galera. Só quero mandar um abraço para o Fábio ali do Saints Brasil, que fez o nosso mock draft. E ele acertou, o Fábio Aidan, ele acertou a primeira escolha do Saints. Ele falou que o Saints ia escolher na escolha 14 o Thalys Fuanga, desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, o offensive tackle de Oregon. Então, parabéns aí, Fábio. Já no primeiro mock draft que ele fez aqui para nós, já acertou. E ele meio que acertou, não os nomes em si depois, mas as posições ali que o Saints ia escolher. Isso está lá no nosso site, lá no mundorudete.com.
O Saints foi para esse draft de 2024 com as seguintes escolhas: a escolha 14, a escolha 45, as escolhas 150, 168, 170, 175, as escolhas 190, 199 e a escolha 239. A escolha 14, se eu não estiver enganado, me corrijam, foi porque o Sean Payton foi para o Broncos. E essa foi a escolha que o Broncos deu para o Saints. É isso, né? Se eu estiver falando besteira, acho que é isso. Se eu não me engano, foi a escolha 45. Ah, não, foi a 45. Foi a segunda rodada. Verdade, foi a escolha de segunda rodada. Foi a 45, então é isso, perdão, foi a 45. E o Saints só foi... O Saints tinha, né, a primeira e a segunda rodada, e depois não tínhamos escolha nem na terceira nem na quarta, e foi só na quinta rodada, sexta e sétima rodada, várias escolhas compensatórias aí, né, quando sai e chega jogador, etc. Mas essas eram as escolhas do Saints. Antes de começar, vários veículos aí, né, gringos, dando um A para as escolhas do Saints esse ano. Então, por favor, não falem bem, porque eu me empolgo, né? Fico empolgada, né, com esse draft do Saints. Não draftou ninguém que vivia no departamento médico, etc. Mas vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a primeira escolha. E, importante, o Saints não vendeu o draft do ano que vem. Ou seja, conseguiu segurar a bundinha ali, né? Onde estava e falou, aqui com essas escolhas mesmo que nós temos, essas que nós vamos ficar. Então, na primeira rodada ali, né, com a escolha 14, como eu já falei, o offensive tackle, Taliese Fuanga, e ele é um offensive tackle, de Oregon State. Algumas informações aqui, menino Fuanga, ele ele jogou 39 jogos na sua carreira em Oregon State, nas 4 temporadas que ele esteve em Oregon State, e os últimos 25 jogos dele, ele jogou como right tackle. Guardem essa informação, torcedor, porque você, torcedor, que está por dentro das notícias, sabe que Ryan Ramczyk, nosso grande aí, né, jogador de linha ofensiva, está com problema no joelho, passou por uma pequena cirurgia, digamos assim, um pequeno procedimento no joelho, e o nosso querido Dennis Allen disse que não sabe se ele vai se recuperar a tempo para o training camp, nem para a temporada, e nem se ele vai jogar a temporada, então é uma incógnita. A gente sabe que o Saints não fala direito sobre, né, os machucados, mas então vamos ficar de olho para ver onde que o menino Fuanga vai jogar. Aqui direto lá do ESPN.com, da querida Catherine Terrell, essa mulher nunca está errada, o que ela disse sobre a primeira escolha do Saints, que o Saints escolheu uma posição que estava no radar desde o fim da temporada de 2023 e preenche várias lacunas ali que o Saints tem na linha ofensiva, né? O Fuanga jogou o Senior Bowl, isso é algo que o Saints gosta muito, né? O Saints, inclusive, mandou um técnico para o Senior Bowl, que conviveu ali com os jogadores, etc. E o Saints tem costume ali de escolher vários jogadores que jogaram no Senior Bowl, que é importante ali para a franquia. O Fuanga falou que, na entrevista dele ali pós-draft, né, que ele está aberto a jogar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque ele jogou nas duas posições no college, apesar de ter sido right tackle aí por um bom tempo. E isso é importante porque Trevor Penning, além do Ryan Ramczyk, Trevor Penning, que é para jogar ali, né, de left tackle, foi o que foi ano passado e não deu resultado, e a gente não sabe o que vai virar, né? E se você acompanhou o Saints ano passado também, a linha ofensiva do Saints é apenas um buraco ali, um queijo suíço que não conseguia proteger o nosso quarterback. Então, na minha opinião, uma boa escolha, mas eu vou deixar ali o nosso querido João falar. João, o que você achou dessa primeira escolha do Saints?
Eu achei uma excelente escolha. O Taliese Fuaga era um dos melhores jogadores de linha ofensiva disponíveis no draft. Como você falou, ele praticamente só jogou de right tackle em Oregon State, mas ele demonstrou versatilidade suficiente para atuar também como guard ou até ser improvisado como left tackle se necessário, o que pode acontecer durante seu período no Saints. E ele é um cara que vem para, na minha opinião, ser titular imediato. Claro que o primeiro ano vai ser um ano em que ele vai ter que superar alguns obstáculos, pode ter alguns percalços se for colocado imediatamente como titular na linha ofensiva do Saints, mas ele é um dos jogadores da classe deste ano do draft que o New Orleans Saints draftou. Ele provavelmente é o mais plug and play, é o cara que pode chegar e fazer o impacto imediato. Ele é dominante no jogo corrido, tem uma habilidade incrível para abrir os gaps quando necessário para o jogo corrido, subir até o segundo nível, tem uma boa agilidade também na proteção ao passe, boa envergadura para enfrentar a pass rush adversária. Só que eu acho que o seu trabalho de mãos e o reconhecimento de certas jogadas na proteção ao passe tem que melhorar, e provavelmente esse vai ser o grande ponto, o grande foco da sua evolução no seu primeiro ano da NFL. Mas, no geral, excelente escolha. Essa escolha merece um a mais, um jogador bastante atlético. O RAS dele vocês devem ter visto, que é de 9.63, excelente nota. E talvez os Saints tenham levado isso em consideração na hora de escolhê-lo. Excelente escolha no geral. Igor, o que você tem a falar sobre essa primeira escolha do Saints? Eu gostei bastante, assim, em geral, foi uma escolha que eu acho que combinou tanto a questão da necessidade do time, quanto a questão do melhor jogador disponível, né? Se você olha o consenso, o Big Board, o consenso do Big Board, que é onde eles colocam, né, em ordem, por talento, os jogadores que são os melhores da classe, o Fuaga estava bem ali nessa direção, ali entre os 15 melhores jogadores, 20, né? E eu acho que isso casou com o que o Saints precisa, né? Que é um tackle. Eu acho que o Fuaga depende muito do que o Ramczyk vai trazer, mas assim, é o que já falou, a gente não sabe o que vai ser o Trevor Penning. Ano passado ele desaparece ele começa mal o ano, mas assim, ele desaparece de uma forma muito bizarra, assim, de participar nos jogos. Então a gente não sabe se o Penning vai conseguir jogar de guard, se ele vão tentar que ele continue como tackle. Tem um detalhe, né? O Hurst, ele aposentou, né? O Joe Hurst, que era foi o nosso left guard titular no passado, também aposentou. Então, assim, a gente tem hoje 2 buracos claros na linha ofensiva e uma dúvida bem grande, né? Que é a questão do Ramczyk, que não é nada promissor o técnico falar que a recuperação não está indo como eles esperavam, né? O Fuaga, como o João falou, é um cara que no jogo corrido ele é bizarro, assim. Eu acho que combina muito com o que o Kubiak vai tentar implantar no Saints, né? Essa movimentação dos offensive linemen, ele é muito atlético, muito forte. Tem jogos dominantes contra a corrida. Ele abre espaço, ele se movimenta bem de um lado para o outro, assim. É um cara muito polido no jogo corrido, assim. Talvez nos últimos drafts seja o jogador mais pronto para estar em campo logo no primeiro dia, assim, né? Talvez ele sofra um pouquinho se tiver que fazer essa adaptação, principalmente para left tackle, né? Porque muda um pouco o estilo da posição, muda o jeito de jogar. Mas eu acho que ele vai fazer um trabalho muito bom, assim. Ele tem tudo para ser muito sólido, assim. Em termos de teto, a gente não sabe. Eu acredito que pela análise que eu li, pelo que eu vi dele, assim, a questão dele não ser um tackle tão grande, assim, talvez tire um pouco da capacidade atlética que elevaria o teto dele. Mas em termos de técnica, eu acho que ele já é bem polido no jogo corrido. Protegendo contra o passe, eu acho que ele tem alguma dificuldade, mas tem alguns momentos promissores de alguns vídeos. Por exemplo, ele e o Latu disputando no Senior Bowl. Eu acho que ele faz um bom trabalho contra o pass rusher mais pronto, o melhor pass rusher talvez desse último draft.
é um cara muito técnico, né? Que sabe atacar de várias formas diferentes. Então, apesar dos problemas que ainda o Fuaga vai enfrentar no PES Pro, eu acho que ele tem tudo para evoluir e ser um ótimo tackle, independente do lado, assim. Foi uma escolha muito sóbria do Saints. O Saints não quis inventar muito e foi dentro do que se esperava e dentro do que era avaliado, né? Então a gente acredita que tenha sido uma boa escolha, assim, olhando como prospecto, o Fuaga nessa posição foi fantástico. Questões de tamanho, né? Eu sei que a galera gosta disso. O Fuaga tem... Cadê esse aqui? Não sei o que essa galera não escolhe. Sistema métrico, né? Pra que usar o sistema métrico? 1,98 de altura e pesa 151 quilos. Então, essas são as medidas do nosso novo offensive tackle. E segundo o... Cadê? Aqui. Segundo Jim Nagy, o diretor executivo do Senior Bowl, falando que ele é um jogador ágil, é grande e é um valentão, né? Um bully ali, falando que ele gosta de ir atrás dos jogadores ali na linha defensiva do adversário e continuar indo atrás desses jogadores até soar o apito. Né? E ele pode jogar tanto do lado esquerdo, ou tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Ele pode jogar de tackle, de guard, tem versatilidade, é um bom atleta. E é isso. Então, e ele também, falando aí o que o João falou, que ele pode ser um starter ali desde o primeiro dia. Ele pode ser o nosso offensive tackle oficial ali desde o primeiro dia. Né? Vamos ver como ele se sai no training camp. Vamos estar de olho nele. Mais alguma coisa sobre a nossa primeira escolha? Então vamos para a próxima. A próxima escolha do Saints, na segunda rodada, ali, a escolha 41, uma escolha de um CB, né? O nosso cornerback, Kool-Aid, com o melhor nome, já digo, o melhor nome que o Saints draftou. Kool-Aid McKinstry. Kool-Aid, para quem não sabe, é uma marca de suco em pó, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. E tem uma propaganda lá que eles ficaram a manhã inteira, ficaram repetindo em todos os podcasts quando iam falar do Kool-Aid. Depois vocês procuram no YouTube aí as propagandas do Kool-Aid McKinstry, cornerback de Alabama. Ele é o apelido dele, tá, galera? A avó dele deu esse apelido para ele quando ele nasceu, porque ele tinha um belo sorriso quando ele era bebê, ou seja, fofo apenas, muito fofo. Mas o que podemos falar do nosso novo cornerback? Já dizendo aí de cara que na entrevista pós-draft, o Dennis Allen falou que não se podem ter cornerbacks nunca são suficientes na NFL, e o Saints lidou com muitos problemas de cornerback ano passado, com lesões, etc. Então, temos aí mais um cornerback para a nossa linha defensiva. Deixa eu ver aqui. O Saints, lembrando que o Saints escolheu ele na segunda rodada, mas trocou algumas... É isso? Aqui. Trocou uma escolha de quinta e de sexta rodada para pular da escolha 45 para 41, tá? Então, o Saints não perdeu nada, só ali, né? Ganhou. E o nosso querido McKinstry é um dos segundo ali, né? Foi segundo aqui o site do Saints. Foi um dos top corners aí da NCAA e também contribuiu como retornador de punter para Alabama, né? Foi selecionado aí para o First Team All-American pela Associated Press, da Sports News, e foi finalista de vários prêmios também. Cadê? Eu tinha visto que ele caiu, se eu não me engano, gente, porque ele machucou o pé. Eu tinha lido aqui em algum lugar. Mas ele caiu no draft, porque muitos acharam que ele ia sair na primeira rodada, mas ele só foi sair na segunda rodada. E muitos dizem que é porque ele estava com um problema no pé, machucado, uma lesão no pé. Deixa eu ver aqui. Segundo é Catherine Farrell.
o Saints gostou de McKinstry bem o suficiente, né, para trocar ali as escolhas, como eu falei. E essa adição de McKinstry talvez seja uma indicativa, talvez sim, talvez não seja uma indicativa que talvez Marshon Lattimore não ficará no Saints, né? Mas tem que lembrar que o Saints também perdeu 2 jogadores que fazem parte da rotação de cornerbacks, que é o Isaac Yandum e o Lonnie Johnson Jr. E então, por enquanto, ali temos Marshon Lattimore, McKinstry e Paul Adebo e Alontai Taylor ali, né? Na nossa sala, no nosso room de cornerbacks ali, na nossa aula de cornerbacks, digamos assim. João, o que você acha desse cornerback? Eu vi muitos mock drafts que ele sairia talvez na primeira rodada, né? Mas o Saints conseguiu ali ter ele na segunda rodada. E muita gente também falou que essa classe do draft de defesa estava bem, bem ruinzinha, né? Se a gente for ver que no primeiro dia saíram quase todo mundo escolheu alguém do ataque, né? E o que você acha dessa escolha, João? Falando sobre a questão da classe defensiva ser ruim, eu lembro bem que, se eu não me engano, as primeiras 14 escolhas do draft foram de jogadores de ataque. Nós só tivemos a primeira escolha de jogador defensivo na 15ª, na primeira noite. Então, realmente foi uma classe bem abaixo da média. Falando sobre a escolha, eu adorei a escolha do New Orleans Saints aqui, dada a altura do segundo round, onde os Saints tinham essa escolha, é um ótimo valor, porque o Kool-Aid, cujo nome real é Gacquincy, o Kool-Aid é um dos melhores cornerbacks da classe. Eu prefiro... É até curioso, porque a escolha que veio antes dele foi do Cooper DeJean, que era um dos meus nomes favoritos na posição de cornerback, mais até do que o Kool-Aid. E talvez essa fosse a escolha do New Orleans Saints num primeiro momento. Mas já que o DeJean saiu para Filadélfia, eu acho que foi a melhor escolha possível para New Orleans aqui nessa situação, escolher o McKinstry. Ele tem falando do perfil dele como jogador, o Kool-Aid tem uma habilidade incrível para press coverage. Eu acho que na cobertura em press ele é melhor do que qualquer outro tipo. Ele é bastante atlético, bastante físico, sai muito bem em marcações individuais, também se sai muito bem em situações de disputa de bola ali nas chamadas contested catches. É um excelente tacleador, tanto no jogo corrido quanto em situações de blitz, situações de pass rush. Tem um incrível atleticismo novamente, pode ser um dos... Assim, vai ser provavelmente titular em curto espaço de tempo de New Orleans e pode ser um nome de destaque na posição dentro da NFL. Claro que há alguns pontos em que ele precisa melhorar, como às vezes dificuldades em fechar a separação contra os wide receivers adversários. Às vezes ele teve alguns lances em Alabama que ele foi queimado contra wide receivers mais velozes ou wide receivers que têm uma agilidade lateral mais aprimorada, mas esse é o grande problema dele. De vez em quando ele leva as big plays. Isso pode acontecer nas suas primeiras temporadas em New Orleans, mas mesmo assim segue sendo um dos principais nomes da classe na posição. É uma aposta bastante acertada do Saints aqui. E ele, assim, você falou da lesão que ele teve no começo do ano, que afetou as avaliações físicas pelas quais ele poderia passar. Se eu não me engano, ele não
não pôde fazer nenhuma avaliação física no Combine, ele não pôde correr no Combine nem nada, e por isso que o RAS dele ficou até mais baixo do que eu achava que seria. O RAS dele foi de 7,54, eu achava que seria mais alto, mas porque assim, ele não estava 100% quando ele fez as suas avaliações físicas no Pro Day de Alabama. Mas essa lesão no pé não deve ser um problema para ele. Eu acho que quando começar o training camp, quando começarem os treinamentos de verdade em New Orleans, ele já vai estar 100% recuperado, deve estar 100% em forma quando começar a temporada, e aí vamos ver se ele vai se sair bem realmente, se ele vai virar um grande lockdown corner do Saints daqui para frente. Achei um excelente nome, uma excelente escolha aqui na escolha 41, que foi uma escolha que os Saints conseguiram através da troca que eles fizeram com Green Bay e os Jets. Na verdade, essa escolha seria de Green Bay, mas acabou ficando para os Saints. Igor, você acha que Lattimore deixará os Saints? Porque, né, já perdemos aí Michael Thomas, né? E não na mesma posição, obviamente, mas eu digo em questões de jogador amado pela torcida, né? Michael Thomas já nos deixou, o Saints não quis ficar com ele, e agora Marshon Lattimore, né? Houveram rumores ali, haviam rumores, desculpa, que no começo ali do ano, que talvez o Lattimore não ficaria no Saints, né, etc. Mas ninguém confirmou nada, Dennis Allen não falou nada, a única coisa que ele falou assim na entrevista dele é que não há corner, sempre é bom ter, né, corners suficientes ali, né, na NFL e tal, etc. O que você acha, Igor, desta nossa escolha, se afeta Marshon Lattimore ou não? Cara, eu acho que é um pensar no presente, mas também um pensar no futuro próximo, assim, né? O Kool-Aid, ele é um cara que é o protótipo para mim do cornerback do Saints. É um cara que joga muito bem press, é um cara muito físico. Se você olhar o peso dele e comparar com o Adebo, com outros cornerbacks do Saints, é muito parecido, ou seja, são cornerbacks fortes que gostam de brigar na linha de scrimmage, né? Mas ele tem uma velocidade boa. É uma coisa que o João destacou que é até bizarro, o cara tem 7,54 e ele correu com o pé quebrado. Então, assim, ele teve principalmente o tiro curto dele de 10 jardas, deu nota 9 ponto alguma coisa, assim. É que eu acho que em algum momento, para o tiro mais longo, ele deve incomodar. E o Kool-Aid, eu acho que ele é pego às vezes pela própria confiança, né? Porque às vezes ele dá um pouco de espaço, porque ele confia muito na capacidade dele de recuperação e tudo mais. E em alguns momentos ele não conseguiu se recuperar, como o João pode falar, né? Algumas big plays e tudo mais, ele acaba caindo em algumas jogadas por achar que consegue se recuperar. E isso faz parte das dores do crescimento de todo cornerback, né? A gente viu isso acontecer com vários jogadores, né? A gente tem o detalhe que o Adebo também está no ano de contrato, então esse pode ser o último ano do Adebo. Valor para a troca do Lattimore, eu acho que pelas trocas que aconteceram do Carlton Davis e outros jogadores da posição, o Saints eu acho que preferiu não gastar um ativo ou tentar fazer esse ativo rodar antes da temporada começar, porque o valor foi baixo dos jogadores em geral. Que são jogadores top da posição, né? E o Lattimore tem uma questão de lesão também, né? Ano passado, se eu não me engano, eu não me recordo se ele terminou a temporada. Mas sobre o Allen falar que corners nunca são o bastante, né? Isso acabou sendo claro para o Saints, né? O Isaac Adams, que fez uma temporada muito boa para o que se esperava dele, né? Depois dele ter entrado na liga como terceira rodada do Broncos, se eu não me engano, e não ter ido tão bem. A gente teve que colocar um cara que estava lá no fundo do roster e teve que entrar em campo, né? Apesar de ter ido bem, né? Não é sempre que você vai achar um cara de fundo de roster para ser titular e conseguir aguentar o tranco, né? Normalmente os titulares e os de grandes destaques da posição vão ser jogadores de início de draft. E o Kool-Aid eu acho que já tinha se solidificado como um cara de primeira rodada, ou de pelo menos de início de segunda rodada.
Então eu gostei que o Saints não se desesperou por uma necessidade maior, talvez que tivesse no elenco, e pegou um jogador que é excelente, que era consenso também, que era um jogador de primeira rodada no máximo, início de segunda rodada, e que tem tudo para ser mais um bom cornerback desse time, né? A gente teve, apesar do ano, eu acho um ano bem de altos e baixos do Alontae Taylor, né? Mas, assim, tem um ótimo cornerback no Lattimore, o Adibo deu um salto gigantesco na carreira ano passado, o Taylor também, o ano passado nem tanto, mas o ano retrasado dele foi muito bom. A mudança de posição talvez pode ter prejudicado, e agora você tem um cara que tem um chão muito alto já, né? Então é um cara para chegar e jogar, para disputar a posição no training camp já e botar em dúvida quem que vão ser os dois cornerbacks titulares, quem que vai ser o slot. Eu acho que ele vem para disputar firme, assim, né? E com essa questão contratual do Lattimore, eu acho que o Saints pelo menos tem tranquilamente alguém para colocar em campo logo no início, caso não tenha condições mais do Lattimore permanecer. Lembrando aqui o nosso depth em cornerbacks, segundo o Football Guys. Aqui. Paulson Adebo, agora o Kool-Aid, McKinstry, um tal de Shemar Jean-Charles, um tal de Rezon Wright, aí tem o Lattimore, o Alontae Taylor, Fionn Hicks e Rico Payton. Ou seja, galera, né? Mais do que é necessário essa escolha. Só vamos ficar ali de olho na lesão dele, né? Mas ele disse que está recuperado e tudo mais. Vamos ver como as coisas serão durante o training camp e tudo mais. E eu espero que ele possa jogar pelo menos essa temporada com o Lattimore, né? Bom para ele pegar um pouco de casca ali, mas que ele não seja tão displicente como o Lattimore é às vezes, sabe? Agora, vamos falar, eu acho que da escolha mais, não digo controversa, mas mais inesperada do Saints, né? Ali, o Saints, na escolha 150, draftou o quarterback de South Carolina, Spencer Rattler. Eu não conhecia, desculpa, galera, eu não acompanho o college assim tão religiosamente, vejo alguns jogos ali de Notre Dame e alguns de LSU. Então, mas me falaram, né, durante ali o draft e tal, que ele não é um quarterback tão aleatório assim. O nosso amigo Vitor pode falar, o nosso amigo João pode falar mais dele. Mas, só para vocês saberem, por que ele caiu tanto? Na primeira rodada ali foram 5 quarterbacks escolhidos, inclusive Atlanta Falcons escolheu um quarterback na primeira rodada, mas, né, quem sou eu para falar mal do Falcons? Ninguém. Aqui o Spencer Rattler, uma pequena história. Aqui. O William Rappaport, da NFL Network, durante o draft falou: Spencer Rattler participou de um reality show no ensino médio e este reality show não fez ele parecer muito bem aos olhos de quem estava assistindo. E muitas pessoas que conversaram com o Rappaport durante o draft ali, né, provavelmente técnicos e etc. ali ligados à NFL, falaram que não pegou bem essa participação dele no reality show, nesse reality show que chama QB1, e não está mais na Netflix, era da Netflix, não está mais. Ele participa da 3ª temporada, pelo que eu averiguei. Você consegue assistir a primeira temporada num canal obscuro do YouTube e a 4ª temporada também em um canal gratuito online chamado Tubi. Mas a 2ª e a 3ª temporada não tem aonde assistir, então eu não consegui assistir para falar o que eu acho do seriado, etc., da participação dele. Mas muita gente falou que muitos técnicos podem ter assistido ali o documentário e com as atitudes dele, ele parecia meio impulsivo, parecia ser um mau companheiro de equipe, e daí ele foi para a NFL, ele foi para o college, ele foi jogar
em Oklahoma. Isso, Oklahoma. Ele foi para Oklahoma. Ele jogou 2 temporadas antes de se transferir para South Carolina. Detalhe, ele jogou em Oklahoma, ele disputou posição com o primeiro jogador, com Caleb Williams, que foi escolhido, a primeira escolha aí do draft de 2024. O podcast que eu estava ouvindo, o Ross Jackson, falou que isso se deve muito mais a Caleb Williams do que necessariamente o Rattler. Mas fica aí, né? E muita gente também saiu em defesa ali, né? Muitos repórteres saíram em defesa do Rattler, falando que ele mudou bastante desde o high school e tudo mais, que agora ele tem mais experiência, que ele tá mais humilde e etc, né? Que ele mudou, ele é um outro jogador. Mas eu acho que foi a escolha ali mais contestável, mais diferente do Saints, digamos assim, nesse draft. Por quê? O Saints assinou com o Derek Carr no passado, um contrato aí que fica amarrado pelo menos pelos próximos 2-3 anos. Também temos o Nathan Peterman, o Kellen Mond, o Jake Haener, que foi escolhido ano passado e mal jogou, e agora o Spencer Rattler. Muitos diziam que ele seria um dos quarterbacks aí escolhidos como o primeiro da classe, né? Mas como eu falei ali, muitas coisas aconteceram. E João, o que você achou dessa escolha? O que você acha do Rattler, etc? Bom, vamos lá. Essa escolha realmente foi a mais... eu não diria controversa, mas foi bem polêmica, né? Foi a que mais me chamou a atenção de todo o draft dos Saints. E de todos os jogadores dos quais nós vamos falar aqui, que foram escolhidos pelo Saints nesse draft, até jogadores que foram escolhidos antes dele, o Spencer Rattler é o que está na mídia há mais tempo. É um jogador que já tem uma certa notoriedade há pelo menos 6 anos. Desde que surgiu a série QB1, que você falou, desde que a série saiu no Netflix, e ele foi um dos escolhidos para participar da série porque ele era um dos principais recrutas daquela classe de 2018. Ele era um dos melhores quarterbacks daquela classe vindo do high school. E desde o high school ele já era visto como uma pessoa arrogante, alguém de personalidade forte, um quarterback boçal, e essa característica da personalidade do Rattler meio que continuou durante suas primeiras temporadas em Oklahoma. Ele passou 3 temporadas lá, e como você falou, Jéssica, ele acabou sendo substituído pelo Caleb Williams, que colocou o Rattler no banco a partir da metade da temporada de 2021, especialmente depois do clássico contra Texas, em que Oklahoma estava perdendo o jogo por 18 pontos e o Caleb Williams chega e Oklahoma vira o jogo, ganha da grande rival Texas. E aí o Spencer Rattler viu que já não tinha espaço, que tinha alguém lá que havia lhe superado na disputa para ser quarterback titular dos Sooners. Ele decide se transferir para South Carolina, porque ali ele sabia que ele teria espaço para ser titular imediato e numa equipe da SEC, que é a equipe mais forte do college football. Bom, em South Carolina, ele até que teve um desempenho bem decente, foi titular em todas as partidas que disputou, nas duas temporadas com a camisa dos Gamecocks. Em 2022 ele ainda demonstrava alguns dos problemas que ele teve durante as primeiras temporadas de sua carreira. Eu diria que 2023 foi sua melhor temporada no college, foi a temporada em que ele acumulou mais jardas, ele passou para acima de 3.100 jardas e 19 touchdowns. Ele jogou bem, apesar de South Carolina ter tido uma temporada ruim. E ele mostrou alguns dos pontos fortes que ele já havia mostrado durante... Foi mal. Alguns dos pontos fortes que ele já tinha demonstrado durante todo o seu período em South Carolina, durante toda a sua carreira no college. Um braço excepcional,
nessa classe ele era um dos jogadores que tinha o braço mais forte. Excelente mecânica de lançamento, facilidade para colocar a bola onde ele quiser dentro de campo, excelente ball placement, excelente em passes em curta, média e longa distância. Ele demonstrou também ter uma mobilidade para sair do pocket e estender jogadas, passar a bola em movimento quando necessário. Agora, ele também vem demonstrando alguns problemas, apesar dele ter melhorado bastante essas questões durante a temporada de 2023. A capacidade dele de tomada de decisão não é das melhores, e talvez esse tenha sido um dos fatores que fez ele cair nesse último draft em relação a outros quarterbacks que pareciam ser mais preparados que ele, como, obviamente, o Caleb Williams, mas também o Drake May, também o Jalen Daniels, ou até mesmo o Michael Penix, quarterbacks que chegaram no college até depois do Spencer Rattler, mas demonstraram ter uma maturidade maior nas suas tomadas de decisão nas últimas temporadas. E, enfim, ele pode melhorar sua leitura, mas às vezes demora mais do que deveria para soltar a bola e fazer o passe. Tem dificuldades para reconhecer a pressão e soltar a bola mais rápido em certos lances. Eu acho que ele é um projeto de médio prazo para aprender com o Derek Carr no momento. Eu acho que ele pode ser um excelente pupilo do Derek Carr. Mas agora o objetivo dele deve ser garantir seu espaço como backup em meio a esse movimentado elenco de quarterbacks que o New Orleans Saints tem. O Igor pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu fiquei realmente surpreso com essa escolha, porque eu lembro de falar aqui ano passado da escolha do Jake Haener. Eu achava que o Jake Haener teria sido escolhido para preencher esse papel que o Rattler eventualmente vai preencher nessa temporada ou nas próximas, de ser um backup imediato do Derek Carr e talvez virar titular para o futuro. Mas, aparentemente, parece que os Saints estão desistindo do projeto Jake Haener e abraçando de vez o Spencer Rattler, que eu acho que tem um teto bem mais alto que o Haener. Então, uma escolha interessante para o futuro. Eu acho que o teto do Rattler é relativamente alto e pode ser uma escolha que vai dar certo, caso os pontos fracos do Rattler sejam devidamente consertados. Você, Igor, o que acha dessa escolha aí do Saints? Quem você acha, assim, palpite bem adiantado, assim, quem que você acha que vai ficar no roster do Saints como quarterback, sendo que o time tem sofrido bastante com lesões, né, principalmente aí o Derek Carr ficou fora alguns jogos, e nem falo dos outros anos aí que, né, sem comentários, mas o que você acha dessa escolha e o que você acha dessa disputa aí de quarterbacks que teremos no Saints? Pegando o gancho que o João falou, eu acho que é uma mistura de fatores, assim. O Haener teve esses seus problemas, né, no Saints, ele não teve uma boa pré-temporada, que é um momento talvez de avaliar esses prospectos, né, de desenvolvimento de rounds mais baixos. Ele também teve uma questão de suspensão, né, e para além disso, eu acho que tem a questão da mudança de coordenador ofensivo. Talvez com a tentativa de mudar a forma que esse ataque funciona em alguns aspectos, o Haener talvez não faça tanto sentido para o Saints ainda. Apesar de eu achar eu acho que vai ser uma disputa bem interessante no camp, assim. Tô bem curioso para ver eles jogando, para ver o que eles fazem nessa pré-temporada. Acho que talvez vai ser uma pré-temporada bem legal do Saints em termos de avaliar a capacidade desses jovens que estão nesse elenco, né? Quanto à escolha, eu acho que, cara, o PFF tinha o Rattler como o melhor prospecto indo pro dia 3. Eu vi muita gente colocando ele para ser um cara de início de quarta, ou de até final de terceira rodada em alguns aspectos. Teve gente que viajou, colocou ele na primeira rodada. Eu achei loucura total. Mas na quinta rodada você tem um cara com um teto tão alto quanto ele, né? Como o próprio João colocou, tem aspectos do jogo que você não consegue ensinar. Por exemplo, essa
capacidade de colocar a bola em determinados lugares, essa força no braço que muitos prospectos de primeira rodada que foram escolhidos não têm. E assim, você tem um cara na 5ª rodada e com esse potencial, onde você pode arriscar ali, colocar ele no banco, colocar ele com um coordenador ofensivo jovem, que pode ajudar ele a desenvolver as principais características dele. E sei lá, na pior das hipóteses, se o Rattler virar um backup, um backup decente, já tá ótimo para uma escolha de 5ª rodada. Mas eu acho que ele tem um bom teto, assim. Eu tô bem curioso para ver como ele pode se desenvolver assim essa temporada. Talvez não, como o João falou, não é um cara para jogar logo de cara, né? Só em emergências e tudo mais. Mas eu acho que de todo mundo que tem nesse elenco, em termos assim, considerando que o Carell é o QB titular sem sombra de dúvidas, e acho que não é uma disputa pela posição titular, mas assim, pela posição de backup, QB3, eu acho que o Rattler vem numa posição interessante para disputar essa posição de QB2, 3, para ficar ali e ser pelo menos um reserva decente. Eu acho que ele tem braço para isso. Se ele melhorar a capacidade a tomada de decisão, algumas questões de às vezes ele meio que entra em pânico, ele é muito... É até engraçado falar isso, mas pelo que eu li, pelo que eu pude avaliar, ele é extremamente metódico, né? Ele tem uma mecânica muito bonita de arremesso e ele tem um pouco de dificuldade de agir fora da base dele, né? E isso hoje na NFL conta muito. Isso que faz, às vezes, um quarterback sair até mais alto do que ele deveria, né? Essa capacidade de improvisação. E não é uma... Pra mim, se o João, se eu estiver errado, o João pode corrigir. Não é, pelo que eu vi, pelo que eu li, não é uma das qualidades do Rattler, né? Mas eu tô curioso, assim, eu acho que ele vai ficar no roster, eu acho que ele deve ser QB2 ou 3. Deus me livre o Nathan Peterman entrando em campo, então eu prefiro que seja ele e o Reiner testando, até pela idade, até pelo potencial, apesar de características diferentes, né, como quarterbacks. E eu gostei bastante da escolha, é uma escolha que ela tem todo esse hype, essa história por conta do seriado, que eu acho que, querendo ou não, acho que machuca assim a imagem dele, né? Mas é difícil, né, cara? Você tá pegando um cara que foi hypado no college, que foi com recruta 5 estrelas pra Oklahoma, que é um lugar que tava todo mundo querendo ir, que já tinha desenvolvido o Baker Mayfield, tinha desenvolvido outros quarterbacks tão prolíficos, né? E aí, acho que isso tudo atrapalhou um pouco a cabeça do Rattler. O que a gente lê sobre ele, sobre treinadores dele, inclusive o Art Manning, né, ídolo do Saints, é um cara que ele tem próximo, assim, um dos mentores dele, e que ele é um cara que ficou mais centrado, que aprendeu a lidar com tudo isso, que a mudança para South Carolina fez bem para ele, apesar da universidade ter sido o time em si não ter sido aquelas coisas, mas a universidade em si foi boa. A mudança para ele, South Carolina, sair de Oklahoma, de todo esse hype que gira em torno da universidade, foi bom para ele se desenvolver, até como ser humano mesmo. Tanto que, e eu acho que, assim, a atitude dele atualmente é algo que eu não vi ninguém questionar, né? Ele era capitão de South Carolina, ele era muito querido pelos colegas, por tudo que a gente lê por aí. Então eu acho que é mais uma questão de desenvolvimento de um jogador que precisa de tempo, assim como qualquer prospecto, né? Que ele tem esse quê a mais que é interessante, assim, em termos midiáticos. E muita gente falando que ele é melhor que o Jake Haener, né? Então, vamos ver. Eu acho. Não, muita gente falou ali depois no Twitter ali, né? Depois da escolha, que consideram ele muito melhor que o Jake Haener, etc. Então... Pode falar, João, te cortei, desculpa. Sim, eu só iria falar que eu concordo. Eu acho que ele tem um teto mais alto que o Haener, assim, e bem mais alto, eu diria, que o do Jake Haener. Até pela força no braço que ele tem, pela potência no braço, pela precisão que ele tem em passes longos. Eu acho que ele vem para disputar essa posição de backup imediato do Derek Carr e ele vem forte para essa disputa. Eu fiquei surpreso, como eu falei mais cedo, eu fiquei surpreso pela escolha, né? Escolher um outro quarterback que tem até
assim, comparando os dois fisicamente, eles são bem parecidos. Eles têm aquela altura ali por volta de 1,83, 1,84, peso parecido. Eles são bem parecidos fisicamente, mas o Spencer Rattler leva essa vantagem no braço. Ele também jogou no college por 5 temporadas, então ele tem essa experiência, tem uma bagagem bem expressiva no college. Eu tenho boas expectativas com relação a ele, caso, como o Eagle falou, ele receba esse tempo e esse espaço para se desenvolver. É isso. Né? Que a gente pode falar desse nosso novo quarterback aí. Né? A galera falando também, visando aí os cap space dos Saints, etc. Né? Como ele pode também, essa escolha pode também influenciar, né, o espaço ali no teto salarial, etc. A gente sabe que o espaço ali do Saints é sempre apertado, mas vamos lá. Só um detalhe aqui, nas 5 temporadas que o Rattler estava em Oklahoma e em South Carolina, ele jogou 48 jogos, 42 dele como titular, completou 900 passes, teve 900 passes acertados de 1.313 tentados, aí 68,5%, né? Para 10.807 jardas com 77 touchdowns e 297 corridas para 410 jardas com 16 touchdowns. Né? Igual os meninos falaram, ele tem um baita braço. Se vocês olharem depois aí nos YouTubes da vida, alguns vídeos dele lançando, é algo que chama a atenção, né? A potência que ele tem no lançamento, no lançamento que ele faz. A próxima escolha do Saints foi também mais uma necessidade ali, né? Segundo Catherine Terrell, e obviamente também para nós, com a escolha 170, o Saints escolheu o wide receiver de Pittsburgh, Bob Means, acho que é isso. Bob também é apelido, tá, gente? Dele, e pela explicação que eu ouvi ali, dos podcasts que eu ouvi, acho que foi do Locker on Saints, que o apelido dele era Bubble, aí depois foi pra não sei o que lá e ficou Bub no final. Então é Bob Means aí, o nosso novo wide receiver. Como eu falei, né, no começo aqui, o Saints não renovou com o Michael Thomas, muita gente vai ficar com saudade, né, do Michael Thomas, mas questões. Mas agora temos um novo wide receiver, lembrando que temos o nosso wide receiver número 1 é o Chris Olave, temos também Rashid Shaheed, A.T. Perry e o veterano Cedric Wilson. O Dennis Allen falou no começo da off-season que estava sim procurando por outro jogador ali para ser essa arma, ter esse potencial aí de recebedor, né, para o Saints, depois de ter perdido o Michael Thomas. O que você achou dessa escolha, João, por favor? Eu achei uma escolha bem decente do Saints aqui. É uma equipe, o Saints, como vocês bem sabem, precisa de depth na posição de wide receiver, precisa adicionar mais jogadores à posição. E esse é um nome interessante. Claro que já há bons nomes ali no elenco de wide receiver no Saints, e não acho que o Bob Means vá fazer um impacto imediato no roster. Não acho que ele vá ser um titular imediato nessa primeira temporada, mas o potencial para isso está lá. Como outros jogadores no college, como o Spencer Rattler, que nós acabamos de falar, e vários outros casos nessa última classe do draft, porque isso vai ficar mais comum nos próximos anos. O Bob Means passou por 3 equipes no college football. Na sua temporada de calouro em Tennessee, na sua temporada de calouro em 2019, ele jogou por Tennessee. Ele passou 2 temporadas em Louisiana Tech, então
Essa não vai ser a primeira experiência do Bob Means na Louisiana. Ele jogou por Louisiana Tech no college entre 2020 e 2021, e ele teve essas temporadas afetadas pela Covid-19, obviamente. E ele passou as 2 últimas temporadas do college em Pittsburgh, em Pitt, entre 2022 e 2023, onde ele foi um dos pontos positivos da temporada ruim que Pitt teve no ano passado. Em 2022, ele foi titular em 7 partidas, marcou apenas 2 touchdowns. Os números dele não são tão impressionantes. Ele marcou apenas 2 touchdowns em 2022 e 6 touchdowns em 2023 apenas, mas ainda assim ele foi o líder entre todos os recebedores de Pitt em jardas e touchdowns recebidos. Ele é bastante físico, ele tem uma envergadura bastante favorável para a posição de wide receiver e vai ser assim, ele vem para compor elenco no momento inicial, na minha opinião, mas pode ganhar alguns minutos de jogo em certas situações dos Saints na temporada, mostrando que ele é realmente um jogador bastante físico e que tem potencial devido a isso. No último Combine da NFL, ele foi o segundo wide receiver com mais repetições do supino, teve 19 repetições e também teve a 7ª melhor marca no pulo vertical. Então, o atleticismo é o seu forte. Ele não teve números impressionantes no college, não teve muito a que demonstrar na tape, mas tem potencial para isso. Eu acho que ele veio para ser um membro relativamente importante do elenco de recebedores do Saints, mas não para ser titular no momento. Eu acho que ele é um projeto para médio ou longo prazo. Igor, você tem que falar primeiro o que você tem a falar da saída de Michael Thomas e depois sobre essa nossa escolha, como essa escolha do Saints de wide receiver para essa ala de wide receivers que o Saints tem. Não consigo achar uma palavra melhor para em português, mas tudo bem. Eu acho que é um grupo extremamente jovem, né? Apesar do Shaheed já ser um cara de 26 anos, né? Acho que ele vai fazer 26, ele entrou tarde na liga. É um grupo muito, muito jovem, né? A gente tem um cara no seu terceiro, um no segundo ano, um no terceiro e um no seu... ambos no terceiro ano, né? Porque, se eu não me engano, o Shaheed e o Olave, eles vêm no mesmo ano, né? O Olave vem na primeira rodada e o Shaheed como undrafted free agent. Eu acho que a saída do Michael Thomas era uma pedra cantada. Eu acho que todos já esperavam pelo impacto salarial e tudo mais, pelas situações que desenvolveram e como ele também vai ter dificuldade de ficar em campo daqui pra frente, né? Eu acho que o Saints... agradeço muito o Michael Thomas. Os primeiros anos da carreira dele são estelares, mas muitas dificuldades, assim, um pouco culpa dele, um pouco culpa da organização do Saints, fizeram ele não conseguir ficar em campo e, infelizmente, né, é uma das habilidades mais importantes é estar em campo, né? E aí ele não vai estar. E seguimos em frente, né? Sobre o Bob Means, ele é um cara que cresceu muito no pós-college, né? Nesse processo pré-draft, né? Ele não, como o João falou, ele não teve números absurdos em Pittsburgh. Pittsburgh também não ajudou muito ele, né? É verdade. Depois da saída do Kenny Pickett, o time cai muito de produção. Então, assim, isso dificultou a vida do Means. Mas ele é um cara que eu acho que, se ele tem um caminho para ficar nesse roster, para ir se desenvolvendo, no Special Teams e como bloqueador, porque ele é um tanque. Ele é pesado, não pesado no sentido ruim, mas ele é muito forte, né? Como o João falou. Ele tem um peso ótimo para a posição. Ele é muito forte, ele é um cara de braços longos e tudo mais. Eu acredito que nesse primeiro momento ele deva contribuir muito no Special Teams e nessa capacidade de bloqueio.
Se tem um lugar para ele se desenvolver para poder cavar essa vaga no roster, porque eu acho que a gente tem talvez 3 wide receivers bem claros, né? Que é o Shaheed, o Olave e o Perry, que chegou ano passado, e eu acho que teve um final de temporada muito bom, né? Merecia mais oportunidades no ano passado, a gente falava muito disso. Então ele deve crescer nessa participação, e o Mims vem para ser esse cara, que é um cara extremamente físico, que gosta dessa disputa 50-50, né? Apesar de não ter uma árvore de rotas e não correr tantas rotas diversas, mas é um cara muito forte que gosta dessa disputa no alto, né? Tanto que, se eu não me engano, ele foi o segundo em contested catches no college, na divisão dele, na divisão, isso. E é buscar cavar o espaço nisso, no special teams, sendo um bloqueador, né, incessante, como sempre até mantém jogadores que tecnicamente não são brilhantes, mas que se dedicam muito a ajudar nos bloqueios, né? A gente viu isso durante várias temporadas, né? Isso ajuda muito, né? Isso é importante para o time. Eu acho que é aí que o Mims pode cavar o seu espaço e aí depois conseguir se desenvolver para ser um wide receiver de fato e ser um recebedor mais constante em campo. Só para dar uma olhada aqui na lista de jogadores no depth como wide receiver: Chris Olave, Rashid Shaheed, Cedric Wilson, A.T. Perry, Equanimeous St. Brown, Bobby Mims, Stanley Morgan, Jermaine Jackson, Mason Tipton e Kyle Shitts. Então, por enquanto, aí são esses jogadores. A gente sabe que aí na free agency vem mais, durante o training camp, etc. Mas, por enquanto, são esses. A próxima escolha do New Orleans Saints foi a número 175. O Saints escolheu o linebacker de Texas, Jalen Ford, desculpa. Segundo ali, a Catherine Terrell é um linebacker para essa profundidade ali no grupo, de linebackers, achei a palavra que você está procurando. E versatilidade, e ele jogou dos dois lados. Ele já jogou tanto de inside linebacker como outside linebacker em Texas. A gente tem o Demario Davis, que está com 35 anos, e temos Pete Werner também, que provavelmente ali vão ser os principais jogadores da posição. E também temos o Willie Gay, que provavelmente vai entrar na rotação, se o Saints precisar ali, né, de uma ajuda ali. E o Ford também pode entrar na rotação e ajudar no special teams, que é algo que influencia muito o Saints nas escolhas também, né? O jogador ser versátil e ajudar no special teams. É o que o Saints fazia com o nosso querido, que se foi, que eu não lembro o nome agora, desculpa, que ficou muito tempo no special teams e depois jogou ano passado na rotação. Agora que eu lembrar o nome dele, galera, eu falo pra vocês. Mas, João, o que você achou dessa escolha do Saints, do Ford? Eu achei um bom valor para Nova Orleans no 5º round. Claro que há alguns pontos que precisam alguns pontos no Jalen Ford que precisam ser consertados antes da temporada começar. Provavelmente esses são pontos que ele vai nos quais ele vai focar no training camp, nos treinamentos de pré-temporada. Por exemplo, a pass rush é o grande ponto fraco do Jalen Ford. A velocidade e a aceleração dele são abaixo da média, o que limita o potencial do Ford em várias áreas do jogo. Às vezes ele tem dificuldade de fazer a big play em corridas do lado de fora das linhas, das trincheiras. Ele também teve dificuldades em certas coberturas homem a homem e coberturas em zona também, em situações que exigem alta velocidade, porque a velocidade dele não é elite. Mesmo assim, o RAS dele foi relativamente alto. Ele teve um RAS de 8.3, que é um ótimo número para jogadores escolhidos na 5ª rodada.
O Jaylen Ford, falando sobre sua carreira no college, ele passou 4 anos em Texas, entre 2020 e 2023, mas ele só se tornou titular dos Longhorns a partir da temporada de 2022. E alguns de seus pontos positivos, para não ficar falando só das partes negativas de seu jogo, ele é um jogador inteligente, tem um QI, um Football IQ alto, e é um jogador bastante instintivo, e seus instintos ajudam muito o desempenho do Jaylen Ford. Ele é bom contra o jogo corrido, vai bem fechando gaps ali dentro das trincheiras, chega ao gol, tem facilidade para chegar em running backs quando necessário. E apesar de ter problemas na marcação em zona, em situações que exigem velocidade, normalmente ele vai bem. Em zone coverage ele vai bem. E sabe identificar jogadas com relativa facilidade. Então, no 5º round, eu acho uma boa escolha para jogar de linebacker ali no inside. Eu acho que é um nome que vem para compor elenco e talvez buscar uma titularidade nessa temporada ou na próxima, mas ainda vai precisar consertar esses pontos de seu jogo que podem prejudicar bastante o desenvolvimento dele na NFL, especialmente a questão da velocidade. Igor, por favor, o que você tem a dizer sobre esses nossos linebackers? Não só nessa escolha, mas sobre o nosso grupo de linebackers. Cara, eu acho que os primeiros anos, acho que o primeiro ano do Pete Werner foi muito promissor, né? E ano passado a gente parecia ver um jogador que estava sempre meio que atrasado na jogada. Eu acho que ele teve um ano muito ruim. Talvez a nossa defesa tenha sido um dos piores jogadores. Não gostei do ano do Pete Werner de forma geral. Tanto que eu acho que o Willie Gay, que teve uma temporada muito boa, eu gostava muito dele no Kansas City Chiefs, deve ter espaço. Então, assim, eu acho que vai ter uma briga pela posição mesmo esse ano. Não sei se o Pete Werner está tem essa garantia toda na titularidade, né? Eu gosto muito do Werner, eu acho que ele é um cara muito capaz, atlético, forte, mas eu acho que o ano dele foi muito ruim, assim, parece que sempre que precisava de uma válvula de escape era em cima dele. Então, assim, tanto que o Saints reforçou a posição na free agent com um cara que campeão do Super Bowl, que tem um potencial, que jogou muito bem de forma geral quando teve campo, né, apesar dos problemas de lesão. E agora traz esse cara. Eu tava vendo uns vídeos do Ford antes do podcast, tava até falando pra Jé que parei um pouco pra dar uma olhada, porque eu não tinha conseguido ver, né. Por os primeiros prospectos você vê bastante gente, o próprio Rattler tem muita coisa. E aí eu não tinha conseguido parar pra ver. O Ford, ele é um cara estranho, assim, e eu não acho de um jeito ruim. Ele é muito fluido. Ele não é um cara pesado pra correr. Eu acho que ele tem uma velocidade meio que escondida, sabe? Porque ele não fica muito preso, assim, ele consegue se movimentar bem. Eu só acho que ele tem que, sei lá, ter mais confiança na capacidade dele de ler jogadas. Eu acho que às vezes ele hesita um pouco. Isso diminui a capacidade dele de conseguir, por exemplo, realizar um tackle antes ou de antecipar uma finta, sabe? A capacidade dele de mudança de direção me preocupa, porque eu vi ele sendo fintado com alguma facilidade, mas ele me chama muita atenção como ele é fluido e ele tem um RAS alto, assim, e ele tem uma produção. Ele foi um cara muito importante em Texas, né? Nessa volta do Texas a ser uma universidade relevante no college, ele foi um cara importante, né? Era o capitão, ele é o middle linebacker, era o cara que chamava as jogadas. Eu acho que ele tem um QI de futebol muito alto e ele não desperdiça muito o movimento dele. Eu acho isso muito importante, sabe? Às vezes você tem cara hiper atlético, e aí Texas tinha um cara que eu lembro que foi draftado, se eu não me engano, na segunda rodada, o Malik Jefferson, que era um cara extremamente atlético, mas que ele não conseguia ler e ele desperdiçava muito esse atleticismo pela dificuldade na leitura, tanto que hoje ele é muito mais um cara de jogadas específicas do que um cara que consegue ficar em campo muito tempo, né? Mas o Ford, ele é um cara que me intriga, assim, pra ver ele no camp. Eu acho que ele
ele tem o tamanho para ser um linebacker na NFL, a capacidade atlética dele, apesar de não ser das maiores, eu acho que ele pode ter uma velocidade escondida ali, porque ele é muito fluido na movimentação. Você pega alguns linebackers que são pesados movimentando vindo do college, que são ótimos contra a corrida, que são certeiros, mas que eles são pesados na sua movimentação. E eu não vejo isso no Ford. Eu acho que tem que desenvolver, ele tem que reagir mais rápido. Eu acho que às vezes ele se segura para não perder a jogada, e aí eu acho que ele tem que confiar um pouco mais nos próprios instintos deles, que demonstram ser muito bons, né? E na cobertura, né, ele é um cara de 6 interceptações em 2 temporadas. Para um linebacker, cara, é um ótimo número, né? Então, assim, eu acho que tem potencial aí nessa 5ª rodada. Provavelmente vai ser um cara para compor elenco agora no início, mas eu vejo um cara com um QI muito bom, fantástico, e um cara fluido se movimentando em campo. Eu tô muito curioso para ver o desenvolvimento dele nesse corpo de linebackers, que eu acho que vai estar em disputa, assim. A gente tem o Demario Davis, que já tá há muitos anos no seu auge, talvez, é até bizarro falar, mas ele parece que mais velho, ele ficou muito melhor. Só que é um cara que uma hora ou outra a idade vai bater na porta. A gente tem um Pete Werner que vem de uma temporada muito ruim, e eu acho que pode abrir espaço aí para outros caras chegarem, e o Ford, ele tem experiência e a capacidade de talvez conseguir ir cavando aos poucos esse espaço no meio da defesa. A próxima escolha... Calma, galera, faltam só mais 2. A próxima escolha do Saints foi a 199. Christian Boyd, defensive tackle de Northern Iowa. Ele vai entrar ali, tem 24 anos, e vai entrar na rotação como defensive lineman. Nossa, eu vi um negócio que agora me deu pra... Vamos lá de novo. Então ele vai entrar na rotação dos defensive linemen do Saints, junto com Brian Bresee, nossa estrela aí do draft passado, que ajudou bastante o Saints na última temporada, Colin Saunders e Nathan Shepard. O jogador disse na entrevista dele pós ali draft que ele gosta muito de ajudar no jogo corrido ali, né? Preparar o jogo corrido, que ele tem orgulho de ser muito bom no jogo corrido. O que a gente pode falar de ter vindo de Northern Iowa, João? Bom, esse jogador, assim, não foi tão fácil achar a informação dele em comparação com outros, assim, tem tape dele, para quem quiser ver, do Christian Boyd, mas de resto não há tantas informações disponíveis para ele em comparação às outras escolhas dos Saints até aqui, das quais a gente já falou, porque ele jogou em Northern Iowa. Northern Iowa é uma faculdade da FCS, que a FCS também é parte da primeira divisão da NCAA, mas é como se fosse a segunda subdivisão da primeira divisão. Não faz parte da FBS, universidade que inclui essa subdivisão da qual a gente normalmente fala quando nós falamos de college football, que é a elite do college football. É onde jogam os times da SEC, da Big 12, da ACC, é onde jogam... da onde sai o campeão nacional do college football de fato. O Christian Boyd veio de Northern Iowa, que é uma subdivisão abaixo. Mas, mesmo assim, ele chamou muita atenção dos scouts, porque ele tem potencial para tornar ele vem para compor elenco, de fato. Como você falou, ele vem para ajudar ali na rotação de defensive tackles dos Saints, vem para ser um reserva do Bresee e talvez tentar ganhar espaço entre os defensive tackles reservas que já estão no elenco, mas ele pode crescer, pode ganhar um papel mais significativo na rotação nos próximos anos, à medida que ele for progredindo durante esta temporada. Ele tem a forma física dele é bastante robusta, ele é bem forte, bem poderoso mesmo, ele tem 1,90 m e 147 kg.
Mas essa força toda dele não se converte necessariamente em atleticismo, porque ele tem certas limitações. Os braços dele são relativamente pequenos para um defensive tackle. Ele é um jogador de linha defensiva que a gente pode chamar de cintura dura. O quadril dele não se movimenta muito bem, o que vai afetar a efetividade do jogo dele contra jogadores mais ágeis, mais rápidos, de linha ofensiva que ele vai encontrar, que ele vai enfrentar na NFL. Ele tem essa habilidade de quebrar as linhas e ser eficiente no jogo corrido, mas a agilidade lateral e a falta de flexibilidade dele vão precisar melhorar bastante para ele enfrentar ali de igual para igual os bloqueadores ofensivos que existem na NFL. Então eu acho que o valor dele foi justo. Foi uma escolha justa aqui no 6º round, um defensive tackle para compor elenco. É bem difícil que ele consiga ir além disso, de ser um reserva na NFL, dada a relativa falta de envergadura e agilidade dele. Mas é um jogador, a força física está ali, falta ele transformar essa força física em mais agilidade, em mais efetividade para quebrar as linhas ofensivas adversárias, mas ele tem um teto relativamente interessante para a posição, caso ele consiga trabalhar os seus pontos fracos. O RAS dele é relativamente ruim, 4.63, e muito disso se dá à relativa falta de agilidade e movimentação abaixo da média dele. Mas ele pode exercer um papel importante na rotação de defensive tackles dos Saints, se ele conseguir essa evolução. E você, Igor, o que você acha desse nosso grupo de defensive tackles ali, da nossa linha defensiva, desculpa? Eu acho que depois da saída do Malcolm Roach, que foi pro Broncos, eu acho que vai ter alguns snaps ali para serem disputados. Eu acho que o Boyd pode entrar muito nessa. O Boyd vem de Northern Iowa, que é a mesma universidade do nosso querido Trevor Penning, né? É bom pontuar aqui, é da mesma universidade. E ele é um cara muito forte. Muito forte. Ele tem um vídeo que ele faz 38 repetições com 100 quilos no supino. É assustador. Então eu acho que ele vai ser um cara que vai ser aquele DT para tentar comer espaço, né? Que eles falam empty space, para outros jogadores trabalharem, como o Brizzy, como o Shepard, jogadores mais atléticos, sei lá, o Jordan por dentro, o Passanhon, que também joga por dentro, né? O Turner, se estiver saudável. Eu acho que ele tem tudo para se desenvolver num bom nose tackle, né? Ele não é muito grande, né? Mas ele é muito forte. Tal. Ele lembra até o próprio Kalen Saunders. Tem comparativos dele com o próprio Kalen Saunders por causa do tamanho e do modo de jogar. Ele conseguiu bastante pressão em Northern Iowa, mas aí a gente tem que levar em consideração o nível de competitividade, que é mais baixo. Mas ele não convertia muito em sacks, né? Então tem essa questão aí. Mas eu acho que ele pode ser uma boa âncora no jogo defensivo, no jogo corrido, né? Defensivo. E eu acho que esses snaps que o Malcolm Roach deixou para trás aí, acho que vai ter disputa. Eu acho que não tem ninguém no elenco hoje claramente para ser esse DT número 4, sabe? Tem jogadores que variam de jogar dentro ou fora, mas que tem um biotipo para ser esse cara, esse nose tackle, esse cara que vai jogar em cima do center, jogar no meio do gap ali para tentar parar a corrida. Eu acho que ele pode ser um cara a se desenvolver para ser esse tipo de jogador, para ter esses snaps e aos poucos se desenvolver para ser um cara efetivo pelo meio da linha, né? Mas é sempre levar em consideração esse nível de competitividade mais baixo e essa falta de atleticismo, né?
Ele vai ter que se concentrar muito nos atributos dele, porque ele não vai conseguir desenvolver velocidade, agilidade, mas eu acho que essa força dele, essa capacidade de ancorar o jogo corrido pode ser desenvolvido. E chegando na última escolha, força, galera, força. Na escolha número 239, o Saints escolheu mais um offensive tackle, para vocês verem a situação que está essa linha ofensiva do Saints de Eastern Kentucky, Josiah Ezrin. Então, mais uma vez aí o Saints olhando, né, para a profundidade da linha ofensiva, depois de ter escolhido, né, da primeira escolha ter sido um offensive tackle. O Saints foi lá, né, e aqui Ezrin jogava de nose tackle e foi movido para a linha ofensiva na temporada de 2021 e se tornou um starter permanente de right tackle nas 2 últimas temporadas, né? Então vai contribuir aí na rotação. O que temos a dizer dessa última escolha dos Saints, João? É bem curiosa essa transição que ele fez no meio da sua carreira no college, né? Eastern Kentucky é uma outra universidade da FCS, como eu falei, é a segunda subdivisão do college football, e devido a isso, como o Igor falou muito bem, a gente tem que levar em consideração o nível dos adversários que ele enfrentou, o nível das linhas defensivas adversárias que ele enfrentou na sua carreira no college. Ele jogou 48 partidas em 5 temporadas com a camisa de Eastern Kentucky, de 2019 a 2023. Ele fez uso, ao contrário de outros jogadores que a gente falou aqui, ele fez uso de todos os anos todos os anos de elegibilidade que ele teve a seu dispor no college football. E eu acho ele fisicamente bastante parecido com a primeira escolha do New Orleans Saints nesse draft, que foi o Taliese Fuaga. Assim, ele tem praticamente o mesmo tamanho, 1,98, 147 quilos. Ele tem um RAIS um pouco mais baixo, mas ainda bastante respeitável, de 8,5. Então, é um jogador que tem um físico privilegiado e também tem a agilidade e o atleticismo privilegiados para ser uma adição importante à rotação da linha ofensiva do Saints. Durante todo o período que ele foi titular, durante as 2 temporadas que ele jogou como titular em Eastern Kentucky, ele só concedeu 2 sacks. Ele praticamente foi perfeito nos 490 snaps que jogou de linha ofensiva, na linha ofensiva na última temporada. O time de Eastern Kentucky tem um esquema de zone blocking que é relativamente até parecido com, assim, eles costumam usar esse esquema de zone blocking em pelo menos 8 das 10 jogadas que o time executa, ofensivas. O que talvez seja parecido com os esquemas de zone blocking que o New Orleans Saints utiliza. Assim, vamos ver se ele vai se manter no lado direito da linha ofensiva, assim como o nosso Taliese Fuaga, ele passou a maior parte do tempo de linha ofensiva jogando no lado direito, mas talvez ele possa ser convertido para o lado esquerdo, se for necessário. De resto, ele tem todo o atleticismo necessário para se tornar um offensive tackle de respeito a nível profissional, mas vamos ver em que lado da linha ofensiva ele vai jogar, dada a situação de saúde, o estado de saúde do Ryan Ramczyk. Talvez ele seja um substituto importante, um role player importante na rotação de linha ofensiva do Saints. Eu gostei bastante dessa escolha por causa do atleticismo do Ezrin e por causa do upside que ele tem
potencial para se tornar um jogador melhor, cada vez melhor, devido ao seu atleticismo, à sua envergadura, né? Ele vem para botar bife realmente dentro dessa linha ofensiva do time. É isso, né, Igor? Mais um offensive tackle para a linha aí do Saints, que está tão necessitada de offensive lineman, né? Lineman. Eu acho que é uma tentativa. Você pega um cara muito atlético no fundo do draft, porque atletismo você não ensina, né? Claramente é um cara que precisa de envolvimento, que lidou com um nível de competitividade baixo, mas a gente teve jogadores desse tipo no roster e tem até hoje, né? O próprio Landon Young, quando ele vem, se não me engano, ele é de Kentucky, ele vem na 7ª rodada, um cara gigantesco, extremamente atlético, que a gente desenvolveu e que volta e meia quebra um galho, como right tackle, ora como left tackle, às vezes com algumas lesões, talvez seja outro problema, mas ele vem para esse fundo aí, quem sabe cavar uma vaga no elenco, no final do elenco, para ser esse swing tackle, esse reserva aí, e ficar também no próprio practice squad, né, por ser um cara jovem e tudo mais, pra gente ver se ele consegue virar esse jogador, pelo menos esse reserva útil, como o João falou, esse role player, e é sempre importante na NFL, né? O offensive lineman nunca é o bastante. Se você tiver um reserva decente, já quebra muito o galho, porque a gente sabe como a liga exige fisicamente dos jogadores. E é isso. Essas foram as escolhas do New Orleans Saints em 2024. Espero que, pelo menos ali, né, as nossas 3, 4 primeiras escolhas consigam ficar por um bom tempo no Saints, né? Porque serão de grande ajuda na rotação ali das suas respectivas posições, principalmente nosso offensive tackle. E aqui a galera, eu perguntei lá no nosso Twitter antes de começar a gravar, lá no @SaintsBrasil09, qual a nota você dá para o draft 2024 do Saints? As opções eram A, B, C e D, e a maioria da galera ali que votou, 53,3%, deu uma nota A para esse draft do Saints. E eu também perguntei, né? Qual foi a escolha que mais te agradou neste draft de 2024 do Saints? Eu coloquei só 3 opções, porque, bom, né? As opções eles são limitadas no Twitter. Então eu coloquei o Thales Fuaga, o Kool-Aid McKinstry e o Spencer Rattler. E a grande maioria ali aprovou a escolha ali, né? 54,3% das pessoas que votaram aprovaram bem mais a escolha do nosso offensive tackle. E tinha gente que queria que o Saints escolhesse um tight end, né, na primeira rodada, sendo que tinha um buraco na linha, mas tudo bem. João, você, que nota você dá para essa draft do Saints aí de 2024? Eu dou um A. Eu acho que foi um draft melhor para o New Orleans Saints em comparação ao ano passado, que também foi um bom draft, na minha opinião. Os Saints devem preencher boa parte das necessidades que a equipe teve, que a equipe tem, né, dentro de seu elenco. E eu fiquei especialmente impressionado com o que o New Orleans Saints conseguiu fazer com relativamente poucas escolhas. Porque, recapitulando, os Saints tiveram uma escolha de primeira rodada, escolha de segunda, e depois só tiveram escolhas a partir da 5ª rodada. A equipe perdeu a oportunidade de escolher vários jogadores na 3ª e 4ª rodadas, que são rodadas de onde podem sair futuros titulares, futuros membros importantes do elenco. E mesmo assim, a equipe conseguiu escolher jogadores que podem vir a ser titulares no futuro, jogadores que serão partes importantes do elenco no futuro, eu tenho certeza, e conseguiu escolher jogadores com um ótimo valor em relação à posição do draft que eles foram escolhidos. Especialmente, eu vou falar aqui do Jalen Ford, que é um jogador que tem um upside interessante, até mesmo o Josiah Ezirem, de quem a gente falou na 7ª rodada.
Mas as escolhas também nas 2 primeiras rodadas do Saints foram excelentes. Eu fiquei bem otimista com o futuro da franquia, dadas essas escolhas do draft de 2024. Você, Igor, que nota você dá para o nosso draft aí? Do Saints, né? Nosso time do coração. Eu vou acompanhar, assim, não só o que eu achei, né, mas o que a gente leu sobre as análises de forma geral, mas eu acho que o Saints acho que foi um draft nota A. Eu acho que, como o João falou, a gente conseguiu tirar um valor excelente, tendo em vista o nosso capital de draft, né? A gente fechou algumas necessidades com ótimos jogadores sem entrar em desespero, né, pelos buracos do elenco. Então a gente viu isso acontecendo com o Fuaga, com o próprio Kool-Aid McKinstry. Então a gente pegou bons valores que não necessariamente eram necessidades, então a gente se ateve à qualidade dos jogadores disponíveis, e também a gente pegou alguns nomes interessantes, né? O Rattler era um cara que é um cara de muito potencial, como a gente falou, como a gente pode ver numa 5ª rodada. O Ford, eu acho que talvez é o que eu tô mais curioso para ver, que também eu acho que é um bom valor. Eu acho que é um cara que vai contribuir logo no primeiro ano. Então, eu acho que, tendo em vista o que a gente tinha de capital de draft, é um draft nota A, foi um draft sóbrio. A gente não sacrificou o futuro, que é muito importante também. No momento a gente precisa dar uma limpada na folha salarial de forma geral e acumular jogadores jovens, né, de contratos baratos. E não só jogadores jovens, mas está mostrando que temos avaliado bem os jogadores, e a gente está com jogadores jovens de qualidade, né? Então isso tem tudo para gerar frutos, não só agora, mas no futuro próximo para o Saints. E é isso, muito obrigada a todos vocês que... Peraí que vai fazer barulho na HD, pronto. Vamos de novo. E é isso, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final. Nessa nossa análise, né? Hoje foi bem comprido o podcast, porque a gente tinha todo mundo ali que foi escolhido para analisar. E obrigada principalmente ao João Vitor de estar aqui conosco novamente. João, por favor, onde a galera te acha? Fica à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês para participar de mais uma edição do We That Podcast. Foi um prazer, mais uma vez, e qualquer coisa estamos à disposição. Vocês podem encontrar o nosso perfil do collegefootball.com.br no @collegefootbr, no X, antigo Twitter, saudades Twitter. Nós também estamos no Instagram, @collegefootbr, do mesmo jeito. Estamos no Threads, para quem ainda usa o Threads, @collegefootbr. E também estamos no Substack. Nós temos um canal no Substack, onde de vez em quando nós postamos textos lá, e toda semana durante a temporada de College Football nós postamos um guia completo de todos os jogos da rodada, e também fazemos previews antes da temporada começar. Então temos todo um conteúdo aí. Temos várias redes onde vocês podem nos achar, mas nós estamos mais ativos no X, no Twitter. Lá vocês podem me achar com mais facilidade. Mas muito obrigado pelo convite novamente. Qualquer coisa, estamos aí. Um grande abraço para todo mundo. Igor, meu amigo e meu irmão, a gente já vários anos juntos nessa estrada. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Ô, Jeff, valeu aí. Eu tô até surpreso que já são 7 anos de podcast, né? E eu tava aqui antes de começar o podcast, então faz tempo que a gente tá aí nessa correria. O pessoal aí tá tocando o projeto nesses últimos anos, que eu não estou tendo tanto tempo. Então, de parabéns aí. Vamos embora pra temporada. Vamos embora ver essa molecada jogar. Vai ser divertido, como sempre. Novamente, obrigada a todo mundo que nos ouviu até o final. Abraço pra galera lá do Saints Brasil, que vai fazer essa temporada conosco. Muita força, foco e fé. Conseguiremos mais um ano falar do New Orleans Saints. A galera que nos ouve diariamente também, lá diariamente não, que está sempre conosco lá no nosso grupo do Telegram, os nossos ouvintes. E você que nos segue também no @SaintsBrasil09, no Twitter, ou X, eu me recuso a chamar aquilo de X.
No Instagram, procure por Mundo Rudetes, estamos lá. No Facebook, procure por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E também mundorudete.com, o nosso site com informações, notícias, podcasts em português para vocês lá nas internets da vida. Ficamos por aqui, agora vamos ter uma pequena pausa, né? E voltaremos quando tivermos mais assuntos a falar sobre o New Orleans Saints. Abraços e até a próxima, galera!